saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. É banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos os ouvintes. Estamos aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui como discípulos, como igreja de Cristo, para anunciar as boas novas. Jesus, ele disse que era necessário que o Evangelho então fosse pregado em todos os confins da terra, para que em seguida viesse o fim. Isso Jesus ele disse em Mateus 24 e no versículo 14, e que por sinal em Romanos vai dizer: como ouvirão se não tem quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. E nessa manhã eu creio que pela vontade do Senhor nós fomos aqui enviados a espalhar e a compartilhar essas mensagens que o Evangelho nos anuncia. E uma das mensagens que Jesus anunciou foi, e Ele ordenou que em todos os lugares venham a se arrepender. Olha o que Jesus anunciou. Jesus não anunciou: olha, a partir de agora vocês vão ter uma vida abençoada, vocês a partir de agora vão ter uma vida próspera, vocês não vão mais sofrer. Jesus ele não anunciou isso. Ele anunciou que em todos os lugares viessem a se arrepender. Isso é porque o homem, ele vive uma vida pecaminosa, ou seja, todos pecaram, assim Paulo diz, e destituídos estão da glória de Deus. Mas isso não significa que pecar seja algo comum, e por isso nós devemos nos conformar, estarmos acomodados vivendo em pecados ocultos. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas a Bíblia vai falar também na primeira carta de João, no capítulo 2, que quem peca é do diabo. Mas porém, continua dizendo que para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, as obras do diabo, o pecado. Eu quero ler algo que está escrito em Marcos, no capítulo de número 9, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42. Algo que Jesus ele diz acerca dos escândalos: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para onde o fogo nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o, pois é melhor para ti entrares na vida coxo do que tendo todos dois pés e seres então lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, pois melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho,
do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que se adubareis? Tende sal em vós mesmos, e a paz uns com os outros. Veja, amado, que Jesus estava falando em relação aos pequeninos. Antes dessa mensagem, Jesus estava falando das crianças: não os impeçais de vir até a mim. Isso porque alguns tentavam impedir as crianças que ouviam acerca de Jesus, porque acreditavam que talvez elas estivessem atrapalhando. Só que Jesus falou: dos tais é o reino de Deus. E Jesus falou: e se vocês querem entrar no reino de Deus, vocês precisam receber o reino de Deus como um dos tais, como uma criança. Veja, amado, que Jesus ele também diz que de forma nenhuma entrarão no reino dos céus se não receberem o reino de Deus como uma criança. Ou seja, a pureza, a inocência, um coração limpo diante de Deus. Nós vemos que realmente os dias são maus, o homem tem se tornado a cada dia mais imoral e malicioso. Isso porque não atenta o seu coração e seus ouvidos à boa e agradável vontade de Deus. Jesus ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a alcançar a vida eterna. Mas só que para o homem alcançar a vida eterna, ele precisa de bom grado receber o reino de Deus. Ele precisa de coração aberto, receber a exortação, a correção. Ele precisa de bom grado se despojar do velho homem, abandonar os seus pecados, porque o maior inimigo do homem aqui na terra não é o diabo, mas sim o pecado. O diabo é o que induz o homem a pecar. Então nós temos logo dois inimigos que têm que ser combatidos. Jesus falou: resistir o mal e ele fugirá de vós, sujeitai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Só que Jesus fala que nos últimos dias muitos escandalizariam uns aos outros, e é o que nós mais vemos sobre a face da terra, os escândalos que estão tomando conta do coração das pessoas, endurecendo os seus corações para não estarem sujeitos a Cristo. Nós vemos hoje escândalos no meio religioso, e é um dos principais motivos a qual endurece o coração de muitos. Só que tanto os que estão olhando para os escândalos e tanto os que estão praticando os escândalos, eles terão a sua parte no fogo eterno, eles terão a sua recompensa diante de Deus. Tanto os que estão deixando de olhar para Jesus e caminhar com Cristo, para olhar para os escândalos e não caminhar com Cristo, terão sua parte no inferno, quanto os que estão praticando os escândalos. Veja que Jesus fala assim: melhor seria que se colocasse uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo de um mar. Aqui Jesus está falando algo muito duro de se ouvir às vezes, porque realmente as pessoas elas não pensam duas vezes antes de sair espalhando as suas prostituições através das músicas. As pessoas não pensam duas vezes antes de semear a imoralidade sexual através das grandes mídias, só que estão escandalizando os pequeninos com tais ensinamentos diabólicos, ensinamentos profanos, que ensina uma criança a adorar a prostituição, que ensina a prostituição através de músicas. Eu costumo dizer que são verdadeiros louvores ao diabo. Só que Deus, Ele colocou nas nossas mãos as crianças, e Ele certamente vai recobrar, Ele vai cobrar de cada um o que tem sido feito. Os escândalos, Jesus falou, é necessário que eles venham. E veja que o mundo está cheio de escândalos. Jesus fala assim: bem-aventurado aquele em quem em mim não há escândalo. Bem-aventurado aquele que em Jesus Cristo não se escandalizar.
Muitas pessoas estão escandalizadas, mas tudo isso é desculpa. Tudo isso é desculpa para não seguir os retos caminhos do Senhor. As pessoas hoje elas dizem: ah, mas eu não vou pisar nunca dentro de uma igreja, porque o que nós vemos é roubo, o que nós vemos é prostituição, é escândalos, é lavagem de dinheiro. Isso tudo é desculpa para uma pessoa que já está caída e que já não quer mais saber de Jesus. É apenas mais um pretexto de uma pessoa que já não quer mais saber de Deus, para poder permanecer em seus caminhos tortuosos. Só que Jesus falou assim: é necessário que venham os escândalos. É necessário, eles vão vir. E vai vir os escândalos. E tem vindo com cada força, cada dia com mais força. E nós vemos o que? Adultérios, escândalos e adultérios. E vem nas mídias os grandes pastores promovendo escândalos de adultérios. São homens adúlteros. Sabe o que a Bíblia diz para eles? A Bíblia diz que eles não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 3, ou melhor 6, a partir do versículo 9, Deus está falando uma grande lista entre os que não entrarão no reino de Deus. Dentre eles estão os adúlteros. Dentre eles estão os que estão casando-se e descasando. Os escândalos, amado, eles surgem nos dias de hoje por conta da falta de temor diante de Deus, aonde hoje, infelizmente, as pessoas também, elas têm contribuído para que esses escândalos venham. Jesus então ele disse assim: se é o teu olho que te faz escandalizar, ou é tua mão, ou é teu pé, arranca-o, joga para longe de você, lança ele longe de você. Isso aqui Jesus falou para você não escandalizar a ninguém, e nem tampouco para você se perder. É melhor que você venha arrancar aquilo que te faz pecar, ou seja o olho, ou seja a perna, ou seja a boca. Jesus falou: lança longe de você. Aqui Jesus está falando que há um fogo que nunca se apaga, e que por sinal essa geração já não acredita mais. Mas eu quero dizer para você, de acordo com a palavra, que o inferno não é na terra, o inferno não é aqui. Aqui a Bíblia está dizendo, em Provérbios capítulo 15, que é para baixo de nossos pés, é debaixo de nossos pés. O céu, o lugar do descanso é para cima, para aqueles que temem a Deus. E para baixo de nossos pés é o inferno. Então Jesus ele nos alerta: é melhor que você venha arrancar o teu olho, que te faz você prostituir, do que você venha herdar o inferno tendo 2 olhos, tendo 2 braços. Então Jesus ele diz que você será lançado no fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Pelos seus pecados, pelas suas iniquidades vai pagar. Aonde Jesus disse que o fogo nunca se apaga, nós não estamos falando aqui de algo literal. Nós não estamos aqui falando de uma palavra literal, figurativa, parábola, história, mas algo que Jesus relatou. Obviamente que Jesus todavia usou parábolas de uma forma não figurativa, mas como exemplo. E aqui Jesus, nessa mensagem, ele deixa bem claro que o fogo do inferno nunca se apaga, o bicho nunca morre. Muitas pessoas não entendem que quando Jesus ele mencionou sobre o inferno, não era uma doutrina de medo, porque hoje o engano do coração do homem é de acreditar que o inferno é uma doutrina, um ensinamento da Igreja Católica, mas não é. O engano de muitos é de acreditar que o inferno foi criado pelos pastores da Igreja Evangélica, mas não é. As pessoas estão acreditando que é apenas uma doutrina para colocar medo, e assim os tais se voltarem para Deus. Não é, amado. Bom seria se fosse algo para colocar medo, mas na verdade Jesus ele diz: o fogo nunca vai se apagar, e o bicho nunca vai morrer. Amigo, aquilo que te faz pecar, arranca. Se é a tua mão que está te fazendo se prostituir, se masturbar, lança longe de você, porque melhor você perder um membro do teu corpo, do que todo o teu corpo ser queimado no fogo do inferno. Jesus fala assim: cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Essas são as instruções de Jesus.
Jesus ele nos chamou a aquisição da salvação, que só pode vir por intermédio dele mesmo. Em João 14, Jesus ele se apresenta dizendo que é o caminho, e muitos sabem muito bem que ele é o caminho. Porém, não seguem a este caminho. Jesus ele se apresenta dizendo: eu sou o caminho. Você sabe muito bem que ele é o caminho. Mas o que te falta ainda para você seguir este caminho? Como se o suficiente seria nós descobrirmos o caminho. Não é o suficiente descobrir qual é o caminho, mas se torna o suficiente quando você segue o caminho. É como um exemplo, uma pessoa que diz: eu tenho meu pai, minha mãe, um parente que é cristão. Mas que diferença faz na sua vida se você não é cristão? É como um exemplo que Jesus diz: se a candeia, a lamparina, ela for guardada debaixo da cama, de nada ela tem serventia, ela não serve para iluminar nada. Quanto mais os que estão em trevas, que sabem aonde está a luz, mas não buscam a luz. Jesus ele disse: eu sou a luz deste mundo. Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e quem caminha em luz nunca andará em trevas. Só que o diabo, Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer a luz do Evangelho. O diabo ele traz e trouxe trevas de prostituição, trevas de bebedeira, trevas de imoralidade, a ganância, a idolatria, trevas essas que cegaram o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. O papel do diabo, todavia, é cegar o entendimento dos incrédulos, das pessoas incrédulas, das pessoas sem fé, das pessoas rebeldes, para te fazer você achar que você está indo para o céu, quando na verdade você está caminhando para o inferno. Quantas pessoas estão cegos achando que para o céu estão caminhando, pelo fato de acreditar em Deus, pelo fato de ter uma religião, pelo fato de dizer que tem Deus no coração. São cegos, pois os seus caminhos provam ao contrário, que nunca conheceram Jesus e que não receberam o amor da verdade. Seus caminhos provam ao contrário, através de suas iniquidades, através de suas bebedeiras. Olha as pessoas que estão perdidas, sem o conhecimento da verdade, elas estão sendo enganadas, indo de mal a pior, acreditando em tudo que é tradição, em tudo que é fábula, e elas querem usar de justificativa os escândalos dos pastores, as prostituições, os roubos, para não buscar Deus. Por que você não busca a Jesus sem seguir o homem? Por que você não experimenta buscar Jesus sem seguir um líder religioso? Por que você não experimenta seguir a Jesus sem ter que olhar para falsos pastores, para bispos fraudulentos que assim não foram levantados por Deus? A igreja de Jesus, ela tem um pastor, e ele se chama Jesus Cristo, o supremo pastor e o bispo das almas. A Bíblia diz assim: todas as almas a mim pertencem. As almas pertencem a Cristo, as ovelhas são de Cristo. Elas não pertencem a padre, elas não pertencem a pai de santo. As almas não pertencem a bispos, não pertencem a papa nenhum. As almas pertencem a Deus, a qual todos terão que dar conta diante dele. Por que você não experimenta seguir a Jesus, sem ter que seguir um padre, sem ter que seguir uma tradição religiosa, sem ter que seguir os ensinamentos de homens? Jesus ele falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Está aí o exemplo, o porquê que as pessoas elas têm essa necessidade de seguir algum homem, algum mestre da lei, algum ensinador, algum líder religioso, porque elas estão escravas do medo, escravas do engano, escravos da perdição, escravos de seu próprio caminho. Só que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que Jesus Cristo, ele diz em João 17, e no versículo 17, a tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. A palavra de Deus é essa verdade. Então, amado, experimenta uma vez sequer na sua vida de viver a sua vida seguindo a Jesus sem ajuda de algum homem, sem ter ajuda de algum líder, mas siga a Jesus. A igreja de Atos, quando Jesus levantou através de Paulo, qual que eram os pastores que apacentavam eles? Paulo sempre estava preso. Na Bíblia não dá nome a nenhum pastor da igreja de Atos. A igreja de Atos, ele seguia Jesus através da palavra, através das instruções que Paulo dentro da cadeia escrevia. Paulo não foi chamado pastor, mas reconhecido como apóstolo. Jesus foi reconhecido como pastor. Pedro foi levantado por Jesus, e Jesus não chamou ele de pastor. Jesus falou: Pedro, apacenta o meu rebanho. Ou seja, um dom que Deus colocou. Então nós vemos que a igreja de Cristo, ela não tinha necessidade de uma hierarquia, uma pirâmide, de pessoas com títulos, de pessoas com cargos, de pessoas que têm maior autoridade. Veja que Jesus falou: todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos. Percebe o que Jesus falou? Jesus estava falando que todos nós somos de igual para igual. Não tem o maior, não tem o menor, não tem um que está acima do outro. A igreja do homem sempre tem um acima do outro. O bispo, depois vem o pastor, depois vem o apóstolo, depois vem o presbítero. Mas na igreja de Cristo, o maior é Cristo. A igreja de Cristo, o maior é o próprio Jesus Cristo. E nós todos somos irmãos, se é que nós fomos reconciliados com Cristo, se é que nós podemos chamar Jesus de Pai. Jesus nos chama a reconciliação, pois é a única forma de nós recebermos Deus como Pai, através da reconciliação do Filho de Deus, através da reconciliação do próprio Jesus Cristo, que nos trouxe uma nova e eterna aliança. Ou seja, Jesus, ele é mediador de uma nova, melhor e eterna aliança. Qual que é a aliança que você está debaixo? Ou você está em aliança com o pecado, ou você está em aliança com Deus. E a aliança de Jesus não inclui esses dogmas de levar a arca da aliança. Não, muito pelo contrário. A Bíblia proíbe de fazer qualquer réplica da arca da aliança. A Bíblia proíbe de fazer menção, de olhar novamente para a arca da aliança. Veja se você está seguindo a aliança com Cristo, porque debaixo da aliança de Cristo é graça, mas estão fazendo uma mistura, graça com aliança, um pouco da lei e um pouco da graça. Jesus fala: um pouquinho do fermento leveda toda a massa. O fermento era conhecido como lei, o fermento era conhecido como pecado, o fermento era conhecido como a hipocrisia, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga a mim. Se alguém quiser seguir Jesus, ele precisa se despojar, abandonar o seu eu carnal precisa ser abandonado. Se alguém quiser seguir Jesus Cristo, ele precisa negar a si mesmo. A vontade do pecado, ela está à porta do seu coração, mas você precisa negar a si mesmo. A vontade do coração do homem é para o pecado. Quem diz que o homem não vai ter tentações? Quem diz que o homem não vai ter o desejo do pecado? Só que Jesus falou: o pecado já é à porta, mas compete a ti dominar. Compete a você dominar o pecado que está à porta de teu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei dentro dele e farei morada. Jesus nos chamou a aprender com ele. Deixa um pouquinho por um momento a ignorância de seu coração, porque você aprendeu através de tradições, você aprendeu através de homens que só existe uma igreja, e realmente existe uma só igreja. Essa igreja não foi dado nome,
Essa igreja ela não foi colocada de CNPJ. Essa igreja ela não tem uma placa. Ou seja, essa igreja não é a igreja católica. A igreja verdadeira, ela não foi colocado o nome. Em Atos dos Apóstolos surgiu a verdadeira igreja. Ela não era evangélica, ela não era católica, ela era a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo. Ou seja, era a igreja verdadeira. A igreja falsa, só basta você olhar para ela. Se ela tiver o nome, ela é uma igreja falsa. A igreja de Cristo, ela foi comprada pelo seu precioso sangue. Veja que Jesus ele está dizendo em sua palavra: o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, será pregado e em seguida virá o fim. Ou seja, importa que primeiro seja pregado o verdadeiro evangelho e depois vem o fim. E o evangelho verdadeiro está sendo pregado na maioria das religiões e igrejas evangélicas. Está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Evangelho da prosperidade é evangelho verdadeiro, é o falso evangelho. Evangelho de sacrifícios com dinheiro, altar do sacrifício, é evangelho verdadeiro, é falso evangelho, porque o altar do sacrifício ele foi desfeito. Eu vinha baleia, o novo altar agora é o seu coração, e o sacrifício ele já foi feito há mais de 2000 anos atrás, e as pessoas invalidam esse sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, fazendo promessas, indo para romarias como uma tradição, escravos do diabo, escravos de um falso sacrifício. E as pessoas permanecem debaixo de um sacrifício, levando a arca da aliança, olhando para aquilo como se aquilo fosse algo santo, só que não percebem que estão debaixo da idolatria, da mesma forma dos que olham para a Aparecida, para Maria, como se ela pudesse te ouvir e te curar. Estão debaixo de uma grande idolatria, o povo religioso, tanto espírita, como católico, como evangélico, todos estão debaixo de uma grande idolatria. Idolatram homens como se eles fossem mais santos do que você, como se eles pudessem salvar a tua alma, como se eles pudessem fazer qualquer coisa por você. Está debaixo de uma grande idolatria. Faz parte do evangelho de Cristo orar para a mãe de Deus ou rezar para algum morto? Não, isso não faz parte do evangelho de Cristo. Por isso não se qualifica como igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela não tinha essa tradição de olhar para uma imagem de escultura para poder se lembrar de algum morto. A igreja de Cristo não tinha essa tradição de carregar um terço para poder ter a menção de que está sendo livrado de algum mal. A igreja de Cristo não tinha esse costume de fazer campanhas para Deus abençoar, para Deus repreender o mal. Eles não andavam em cima de sal grosso para poder repreender o mal. Ou seja, essa é a característica de uma falsa igreja. Por isso, igreja não é a que foi fundada há tantos anos. A católica não é a igreja verdadeira, é uma igreja falsa que está disseminando as suas heresias, que está espalhando a idolatria sobre a face da terra. O espiritismo está disseminando doutrinas de demônio sobre a face da terra, levando o povo a adorar, ou melhor, a idolatrar, fazendo suas petições a mortos e buscando os mortos. Você vê na palavra de Deus que desde os tempos antigos Deus abominou isso. No Novo Testamento Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, essa é uma característica de você estar morto, de você estar buscando os mortos. Os mortos que Jesus falou, deixem que eles busquem e sepultem os mortos, eram mortos espirituais. Pessoas que estão vivendo em seus pecados estão mortos espirituais. Pessoas que estão vivendo na vida de idolatria estão mortos espirituais. Pessoas gananciosas estão mortas espirituais. Pessoas avarentas, pessoas mentirosas, pessoas cachaceiras, pessoas idólatras estão mortos espirituais. Esses que Jesus falou, deixe que eles sepultem os mortos. Por isso, o Brasil tem essa tradição de buscar os mortos. No Dia das Mães é cemitério, buscando os mortos. Talvez em vida nunca dê um abraço, talvez em vida nunca dê uma flor, mas no Dia das Mães o cemitério se enche de flores. No Dia dos Finados o cemitério se enche de pessoas para poder chorar nos seus caixões.
Ou seja, é um país idólatra, que idolatra os mortos, que idolatra aqueles que não podem fazer bem por você. O Brasil está debaixo de grande maldição. A partir daquele dia que levantaram uma padroeira, uma estátua para ser a padroeira do Brasil, o Brasil se tornou um país cada vez mais idólatra e mais feiticeiro. Está entre um dos primeiros países de país idólatra e de país feiticeiro, onde a maior religião que predomina é a católica e a segunda é o espiritismo. Mas dizem que o Brasil é do Senhor Jesus. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, será que os homens estariam se embebedando? Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, será que o homossexualismo estaria ganhando tanta força como está ganhando nos dias de hoje? Como se fosse algo normal e comum? Certamente Jesus, Ele ainda não se tornou o Senhor deste mundo. Isso porque Jesus disse, este mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele tem os seus escolhidos. Jesus, Ele tem os seus. Jesus, Ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Fui buscado por aqueles que não, fui encontrado por aqueles que não me buscaram. Jesus, nessa manhã, amado, através de sua palavra, traz a nosso coração o entendimento, que o Senhor possa trazer o entendimento ao nosso coração, porque todos pecaram sim, mas a Bíblia diz, aquele que peca é do maligno, aquele que peca é do diabo. Em 1 João capítulo 2, por isso se arrependa. Deus, Ele anuncia em todos os lugares que venham a se arrepender. Foi isso que Jesus anunciou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que pode te tirar da vida de perdição. Eis o Cordeiro de Deus, que pode arrancar do seu coração essa dureza, que pode arrancar do teu coração essa malícia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o homem da vida perdida, que pode tirar o homem da vida de embriaguez. Só Jesus pode tirar o homem do homossexualismo. Só Jesus pode transformar o homem em uma nova criatura. Só Jesus pode te tirar da droga, do alcoolismo. Assim Jesus, Ele diz que se arrependam. Em Provérbios diz, aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança a misericórdia. A única forma de alcançar o perdão, a misericórdia de Deus é se arrependendo dos seus pecados e deixando os seus pecados. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O Senhor Jesus, Ele vem. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma manhã na graça e na paz do Senhor Jesus.